Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui no espaço, a galera do YouTube que não conhece meu espaço, meu consultório, né? Aqui também tem outras especialidades, mas hoje eu venho trazer para vocês aqui a temática de hoje, que é os principais testes que são aplicados na testagem da psicopedagogia, né? Todo mundo fala o tempo todo, eu só não vou me aprofundar muito porque eu faço vídeos curtos, mas para entendimento geral. Se vocês quiserem, tiver bastante comentário, eu posso fazer um outro vídeo mais profundo, detalhadamente, tá bom? Então, a primeira coisa que eu faço é a anamnese. Por que eu faço a anamnese? Porque eu gosto de ouvir primeiro a queixa dos pais, o que a escola traz para mim como queixa, características que os pais colocam na criança. E nessa anamnese, essa entrevista, a gente também passa a saber, né, o que aconteceu no parto, se teve alguma doença que possa afetar, né, algum dos sentidos da criança, né, e por aí vai. Então, primeiramente, eu faço primeiramente a anamnese, que é a entrevista que é realizada somente com o responsável. Eu não deixo a criança estar presente nessa consulta. É uma consulta mais demorada, geralmente o correto é 50 minutos, mas eu sempre acabo passando, porque os pais se empolgam, querem contar tudo. Então, essa primeira avaliação eu escuto bastante. Então, é hora de ouvir, tá? Sem opinar. Aí a segunda testagem que eu faço, né, que é a primeira já com a criança, eu aplico a EOCA, que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem. Então ali nessa caixa eu coloco todos os materiais que possam me dar respostas, que nível de aprendizagem essa criança está. Se ela está no nível silábico, se ela no nível pré-silábico, silábico alfabético, então eu boto livros, massinha, lápis de cor, canetinha, tudo fechadinho, tá? Para saber se ela tem autonomia de abrir seu material, se ela tem controle sobre o seu material escolar. Coloco quebra-cabeça para ver raciocínio lógico, coloco cola de glitter, cola normal, color set, aqueles papéis coloridos, já falei canetinha, lápis de cor. O lápis eu coloco sem ponta, boto um apontador para eu saber se ela realmente tem autonomia de fazer ponta no lápis, se ela já tem essa proatividade de realizar sozinha. Materiais que tenham, sim, letras, alfabetário, silabário, livros, algum papel que ela possa escrever, um ofício. Eu boto até aquelas canetas de quadro que não são retro, que dá para apagar na lâmina, né, no plástico, para ver se ela se interessa em pegar ou não. Enfim, eu boto vários recursos ali, no qual a criança possa me mostrar o seu nível de aprendizagem. Enfim, a terceira sessão, né, a gente começa a aplicar os testes projetivos. São os testes que a gente vê como a criança se sente consigo mesmo, com relação à escola, com relação à família, e entre outros. E aí eu entro já nos testes piagetianos, tá? Só tome cuidado com os testes piagetianos, porque eles têm uma faixa etária, tá? Então você precisa respeitar essa faixa etária. Então, lá no livro sobre os testes piagetianos, você vai ver exatamente a faixa etária que corresponde a cada criança. Então, não tente burlar. Outro teste da outra sessão que eu faço com eles já são os testes pedagógicos, tá? Como é que são esses testes pedagógicos? Eu coloco várias avaliações. Ao longo desses testes que eu fiz anteriormente, eu já consigo ter uma noção do que essa criança sabe, do que aquela criança não sabe. Então eu coloco testes só para escrever o nome, coloco testes só para saber se ela reconhece sílabas, letras, números, né? Pintar, colorir, recortar, colar, para eu ter uma noção de como ela se envolve na aprendizagem pedagógica, a questão da autonomia, como eu falei antes, e a questão do nível de aprendizagem. Repare que os testes ajudam a você a realmente identificar o foco da dificuldade de aprendizagem. E por último, a gente junta todo esse material e faz a devolutiva, que é a última sessão que a gente faz com os pais, tá? Quem puder, né, e quiser colocar a escola, a coordenadora, se os pais combinarem com vocês e acharem interessante. Eu não faço isso, eu faço só com os responsáveis essa última sessão, no qual a gente vai sim indicar se a criança tem um transtorno ou não, se é só dificuldade de aprendizagem ou se é um atraso de aprendizagem devido à forma como ela foi ensinada,
né? Se ela tem uma possível síndrome. Então ali é um momento muito importante porque os pais vão estar super ansiosos para saber o que realmente o seu filho ou filha, enfim, tem. Então ali você precisa tomar cuidado com as suas palavras, como você fala, a forma como é tratado os responsáveis, a forma como você passa cada detalhe da sua avaliação. Então não dá só o papel não, explica exatamente como foi feito, o que você investigou, por que você chegou a esse laudo, né? A esse ponto, por que eu acredito que a criança, o paciente tem aquele transtorno, quais são as características que levam. Se você tiver dúvida, indica assim outro profissional para que feche o laudo com você. Então essas avaliações, para fechar aqui, elas estão sempre em conjunto, sempre. Então a partir de agora você já sabe que essas avaliações vão levar a um denominador comum, que é o seu laudo, que é a sua devolutiva. Então não tenho medo de falar, observem bem, investiguem bem o nível maturacional dessa criança, se ela foi realmente estimulada desde a infância ou não. Enfim, essa é a sua última sessão, é a sessão de você fechar toda a sua testagem, toda a sua investigação. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais características ou que eu vá mais de forma profunda em cada um desses detalhes, manda um zap para mim ou comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo.